Glória a Deus. Estamos indo para a 7ª pedra, palavra, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Aqui em Mateus 3:11 está escrito assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Se vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. A Bíblia também nos mostra, irmãos, aqui em Lucas capítulo 3, o verso 21 e 22. Isso aqui é só uma introdução para a gente entrar na explicação, na ministração da palavra. Essa é a palavra base da pedra, a pedra que foi levantada no Jordão. E aí você vê que no Jordão ali veio o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. Lucas 3, o verso 21 e 22. Essa passagem fala também do batismo de Jesus. Está escrito assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e se ouvia uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém. Vamos resumir aqui e entender, irmãos? Após Jesus ter sido batizado, então ouviu-se do céu a voz dizendo: filho, o Pai te ama. Deus dizendo para Jesus isso. E aí a gente vê, irmãos, que eu até peguei esse detalhe aqui, já que estamos com base de Mateus 6,6, aquele que ora ao Pai em oculto, ele ouvirá e o recompensará. Então a frase que a gente está dizendo durante esse propósito todo, até o último domingo do mês, é: aonde existe altar escondido, existe recompensa. A cada domingo nós estamos aqui buscando, em Deus uma palavra, e essa palavra ela é como, irmãos, uma chave, uma pedra, algo que vai então mudar completamente a nossa vida. A orientação que eu estou passando para a igreja, toda a palavra que está sendo ministrada domingo, você pode ver aqui, me ajuda aí, vamos lá. Primeira pedra, cura, aí foi restituição, aí foi portas abertas, aí foi sacrifício, perdão e salvação. Olha aí só. E aí hoje a 7ª, serão 12. A 7ª, para quem está marcando, é o Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente vê, eu vou aproveitar esse versículo 22 aqui para te mostrar algo muito importante. Até expressava isso de manhã. Tem gente que às vezes diz assim: o céu está fechado para mim. Em outras palavras, está dizendo assim: está dando tudo errado, as coisas não se acertam na minha vida, a minha vida não vai para frente. Igreja, olhando pela sequência do versículo 21, o céu se abriu após o que, igreja? Está aí, após oração. E orando ele, o céu se abriu. Vamos pegar essa palavra aqui? Vamos lá? Diga comigo assim: se eu quero que o céu se abra, eu preciso ter vida de oração. Aí, irmãos, tem gente que quer a manifestação de Deus, quer que o céu se abra, quer que as vitórias chegam, quer que as conquistas venham, se concretizar, ela quer ter realização no seu sonho, mas ela não ora.
Irmão, se o dia que a gente entender que para o céu se abrir, eu tenho que ter minha vida com Deus, a gente vai despertar urgentemente. Não, eu preciso orar mais. Não estou dizendo que você não ora, não estou dizendo que eu não oro, mas foi após a oração, foi após um momento com Deus, que os céus se abriram. Amém, igreja? Então diga comigo, vamos pegar essa frase aí no versículo, né? Orando ele, o céu se abriu. Diga glória a Deus. Amém. Isso, irmãos, é válido para qualquer área da sua vida. Você ora pelo seu casamento, o céu vai se abrir. Você ora pela sua família, o céu vai se abrir. Você ora pelo seu trabalho, o céu vai se abrir. Você ora pela sua vida espiritual, o céu vai se abrir. Quem tem vida de oração, irmãos, não tem o céu fechado para ele. Vamos orar, vamos buscar. Mateus 6,6 é quem tem, irmãos, vida com Deus no altar escondido, né? Desde o primeiro dia eu tenho passado isso para a igreja, muito fácil, ou podemos dizer assim, quando estamos na igreja, a gente é envolvido a orar, o clima, o ambiente, a atmosfera já nos leva a orar. Agora o desafio maior é orar orar onde ninguém está perto, orar, irmãos, parar, se colocar ali aos pés do Senhor. Esse é o desafio maior, porque aqui na igreja nós oramos e é como o carvão, né? O carvão que um aceso vai acendendo o outro, e aí vai. Isso é importante? Sim. Mas eu preciso manter essa chama, o fogo de Deus aceso em minha vida, né, constantemente. Amém, igreja? Glória a Deus. E quando então o pastor nos passou essa referência, base inicial, pelo propósito, e eu orava a Deus, Senhor, o que falar do Espírito Santo? Qual é a direção que o Senhor quer que eu passe para a igreja nesse domingo? E aí eu comecei a fazer algumas anotações. Fiz aqui umas anotações. Embora você já saiba quem é o Espírito Santo, irmãos, tem gente que ainda não sabe. Então aquilo que você já sabe, né, Deus está te relembrando. E quem não está ainda sabendo, vai aprender. E hoje nós vamos sair daqui, irmãos, não só com a presença do Espírito Santo, mas ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Como eu falei de manhã, há uma grande diferença ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, né? Muitas são as pessoas que ela tem o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou explicar o que é o Espírito Santo para ficar fácil a compreensão. Muita gente fala assim, eu tenho o Espírito Santo, amém, glória a Deus. Mas irmãos, Deus não quer que a gente só o tenha, Deus quer que a gente seja cheio da presença do Espírito Santo, amém, igreja? Diga glória a Deus. Entender aqui a parte inicial. Se você puder marcar algumas informações, vai ser muito válido para a sua fé. E eu quero começar aqui então falando do Espírito Santo em João 4:21. João Evangelho, capítulo 4, o verso de número 21. 24, 21, Jesus começa a falar aqui sobre a história, né? A mulher que estava perguntando qual que era a adoração correta que se devia fazer, se era no monte, se era em Jerusalém, e Jesus estava à procura dos verdadeiros, né? Então essa é uma outra mensagem. Aí o versículo 24 está escrito assim: Deus é Espírito. Vamos pegar essa parte inicial? Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito, em verdade. Amém. Então eu começo aqui dizendo para a igreja, irmãos, que Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus. Como assim? Resumindo, irmãos, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, na expressão, mas é a mesma coisa, é um só, é a trindade, é o trino, 3 em 1. Quando a gente menciona o nome de Jesus, nós estamos falando ao mesmo tempo de quem? De Deus, do Espírito Santo.
Então, quando nós mencionamos o Espírito Santo, a gente automaticamente também estamos falando de quem? De Jesus, de Deus. Por isso que eu disse que no começo aqui agora, irmãos, ter o Espírito de Deus, claramente é ter Deus na vida. Amém. Nós temos Deus, você, tem Deus na sua vida, no seu coração, amém, glória a Deus. Por isso que eu estou dizendo, há uma necessidade de não só ter o Espírito Santo, não só ter a presença de Deus, mas ser cheio, está, irmãos, transbordando, está cada dia mais cheio, porque olha só, tenta entender, irmãos, deixa eu ver aqui, não tem nenhum copo com água aqui, mas embora aqui tenha água, um copo, ele esteja cheio, quanto mais aquele copo com água está cheio, menos espaço, irmãos, para o mundo, para o pecado, para as coisas erradas vai ter para a vida da pessoa. É ou não é verdade? Então, quanto mais cheio de Deus, nós menos vamos errar, menos nós vamos vacilar, menos nós vamos tropeçar, menos nós vamos dar lugar a Satanás. Quanto mais cheio de Deus, mais perto, junto a Ele, a gente vai viver. Quanto mais vazio, irmãos, mais brecha, mais espaço, mais lugar o inimigo vai encontrar na nossa vida. Entenderam aqui, irmãos? Então, inicialmente, Deus é o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo. Resumindo, é a Trindade. Diga comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? De quem nós estamos falando? Do nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito, em verdade. Amém. Outra pergunta que eu fiz aqui de manhã, irmãos, e a gente pode aqui trazer a resposta como umas referências. A gente pode, qual que é a função, qual que é a finalidade, para que serve o Espírito Santo na nossa vida? Eu convido a você, se possível, marcar, principalmente guardar no coração. Eu vou aqui falar uma sequência do que é o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Olha só, diga comigo assim, o Espírito Santo nos faz despertar na fé. Amém. Eu estava dizendo de manhã que quando nós temos o Espírito Santo, irmãos, ele não nos deixa adormecer, ficar parado, estagnado. Veja que sempre vai ter uma cobrança interna dentro de nós. É assim ou não é? Quando você está parado, vem o Espírito Santo e te dá um chacoalhão, dá um despertar em você, acorda, reage, faz alguma coisa, toma uma decisão, toma uma posição. Essa é a ação do Espírito Santo. De que, igreja? De nos despertar, nos fazer, irmãos, viver em movimento. Não só ficar ali parado, eu estou esperando as coisas acontecer. Não, quem tem o Espírito Santo, irmãos, tem um despertar na fé. Ela é movida, Deus move os céus e a terra. A pessoa está sempre numa constância, movimentação da fé. Diga glória a Deus. Então, uma das funções, papel do Espírito Santo é despertar o crente. Amém, igreja? O crente cheio do Espírito Santo não vive paralisado, ele vai estar sempre despertando. Opa, eu tenho que orar, opa, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que louvar. Irmãos, olha o Espírito Santo aí, te trazendo um despertamento. Agora, igreja, analise e veja, se não está tendo despertamento, é porque está faltando ser cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que já caiu no fundo, sono profundo, o sono de Jonas, e está deixando as coisas acontecer, está faltando ser cheio. Jonas era profeta, tinha a presença de Deus, porém não estava, vamos dizer assim, cheios naquele momento da presença do Espírito de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo está sempre diante de um despertar da fé. Outra coisa que me chama a atenção aqui, a segunda lição que a gente pode aprender com a palavra de Deus, eu estava lendo
e hoje eu passando pelos meus esboços, eu acabei me deparando, eu acredito que foi até o Espírito Santo que me fez passar por eles. Há um mês atrás, aproximadamente, eu estava lendo em Atos dos Apóstolos, aonde eu até preguei aqui, eu lembro que foi numa quarta-feira. Irmãos, o Espírito Santo estava então dizendo a Paulo e àqueles que estavam com ele, para eles não irem para a Itália. O Espírito Santo freou Paulo, né? Até lembro na ministração que dizia que, irmãos, tem coisas que você para, tem coisas que você fala assim, mas por que não deu certo? É porque o Espírito Santo está te guiando nas decisões da sua vida, para você não errar. Então a segunda lição aqui, a gente vê, irmãos, que a ação do Espírito Santo, o papel fundamental do Espírito Santo é guiar nas nossas decisões. A gente vai ver em Romanos, a Bíblia fala que os filhos de Deus, aqueles que são de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, são guiados. Você tem uma decisão a ser tomada, você tem que se posicionar. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vai ser guiada para tomar uma decisão certa. Amém, igreja? Então, quando nós temos o Espírito Santo, ele nos guia para tomar as decisões que agrada a Deus. Amém, igreja? Outra coisa que eu quero dizer aqui nessa parte inicial, o Espírito Santo também vem com a finalidade de, irmãos, acalmar o nosso coração, trazer tranquilidade, o refrigério. Você vai ver que em alguns momentos de temores, de medo, pavor, situações que te deixam até mesmo em pânico, e agora, o que fazer? Aí vem o Espírito Santo e faz o que com você? Acalma o teu coração. Eu acredito que muita gente já teve essa experiência com o Espírito Santo. Você talvez teve um dia agitado, cheio de problemas para resolver, decisões para se tomar, e aí veio o medo, veio o pavor, veio aquela insegurança, e agora? Agora vem o Espírito Santo, né? E traz paz ao coração, calma, né? Trazendo sossego para a sua alma. Essa é a finalidade do Espírito Santo. Amém, igreja? Diga comigo, acalmar os nossos corações. Amém? Então a importância de ter o Espírito Santo para então ter essa obra de Deus na nossa vida, né? Agora, com referência aqui, eu quero trazer para vocês 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Claramente aqui é uma pergunta, mas a gente vê que no contexto existe a afirmação que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, para quem está marcando, irmãos, uma das finalidades do Espírito Santo, papel importantíssimo, é ter o seu corpo como morada dele. O Espírito Santo, ele quer habitar na sua vida, ele quer fazer morada na sua vida. A pessoa, ela é tomada pela presença divina, de Deus, e aí ela passa a dar morada para o Espírito Santo. Mas algo para a gente refletir, irmãos. A Bíblia fala que não há comunhão entre luz e trevas. Como está o seu corpo? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Se tiver uma bagunça, sujeira, se tiver, irmãos, fora daquilo que Deus espera, a pergunta é, o Espírito Santo vai habitar nesse lugar? Não, não vai. Por isso que nós temos o dever de organizar a casa. Me lembro daquela referência, a Bíblia fala, põe a tua casa em ordem, né? Onde ele está dizendo assim, alinha a tua vida, porque alinhando a vida, irmãos, lá no texto fala que houve cura, houve a manifestação de Deus. Olhando aqui para essa história que a gente está vendo, que quando nós temos o coração, a vida, o corpo, irmãos, em condições, em ordem, para o Espírito Santo, ele vai habitar. Amém, igreja? Então dá. Atos 8, 29. Vamos ler aí algumas referências aí agora.
Quero orar com você, quero dedicar a Deus juntamente com você e os homens que estiveram lá em Cuiabá também. Vamos falar com Deus já já. Atos 8:29. Vai marcando aí, vai guardando. O Espírito Santo habita em nós, enchendo a nossa mente, o nosso coração com a presença de Deus. Aqui em Atos 8:29, a Bíblia diz assim: e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Diga comigo, irmãos, diga assim: o Espírito Santo fala. Amém. Vamos entender aqui. Leia comigo aí o início do versículo. E disse o Espírito a Felipe. Amém. Eu vou contar algo aqui, irmãos, e aí a gente chega a esse versículo aqui para você entender melhor. Certa vez perguntaram assim: eu não ouço mais Deus falar comigo, eu não ouço mais a voz de Deus. E um pregador nomeado, ele disse assim: leia a Bíblia em voz alta. Eu falei: olha, né? E aí, irmãos, tem sentido, porque tem gente que fala assim: ó, eu não ouço mais Deus, Deus não fala mais comigo. Alguma coisa está acontecendo, você não está lendo a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Deus usa a sua voz, a sua boca, para falar com você. E aí esse pregador disse: olha, leia a Bíblia em voz alta, Deus vai falar com você. Porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente está meditando, lendo a palavra, nós estamos ouvindo Deus. E Deus fala quando a gente lê, quando a gente ouve a palavra. É nesse momento que Deus está falando. Tá? Essa é a primeira parte aqui do entendimento. Você quer que Deus fale com você? Você quer ouvir a voz de Deus? Então leia a Bíblia em voz alta. A segunda parte aqui, irmãos, é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou diretamente com Felipe. Está bem claro aí o versículo: o Espírito fala a Felipe. E disse o Espírito a Felipe. Amém. Aqui eu vejo, igreja, que à medida que a pessoa permite que o Espírito Santo fala ao seu coração, o próprio Espírito de Deus, ele vai ministrar na nossa alma o desígnio de Deus para o nosso viver. À medida que eu tenho comunhão com o Senhor, que eu estou, irmãos, dando a Ele abertura, porque não é por força nem por violência, nada forçado. À medida que eu dou liberdade, que eu dou abertura, então Ele vai falar, Ele vai, irmãos, nos direcionar. Esse texto aqui de Atos, veja que o Espírito de Deus falou claramente com Felipe, ali conduzindo sua vida para ele levar o Evangelho. Claramente, né? Entenda, irmãos, Deus, através do Espírito Santo, pode falar ao teu coração para te dar uma direção, para que aquilo que você for fazer não venha decepcionar ou frustrar ou cair. Não era o que eu esperava. Quando nós deixamos Deus falar, irmãos, quando nós damos essa abertura para o Espírito Santo, Ele fala. Amém? Eu estou contando aqui, irmãos, um caso, mais ou menos uns 10 dias, eu acredito, 2 domingos, se eu não estou enganado. A irmã, ela contou algo e eu falei: olha que interessante, né? Ela estava na comunhão com Deus, em oração, no seu devocional, e aí ela disse assim, que começou a falar na língua dos anjos, batizado no Espírito Santo. De repente ela deu liberdade ao Espírito Santo e ela percebeu, bem notório mesmo, o próprio Espírito de Deus falando através da boca dela. Isso é real, irmãos. Isso é algo que a gente pode vivenciar. Na comunhão com Deus, você começa... Eu até, na quinta-feira, na oração aqui, eu estava dizendo sobre isso.
né? Deixa o Espírito falar através da sua boca, deixa o Espírito Santo falar através de você, e aí você começa a se envolver. Quem é batizado no Espírito Santo começa a se envolver falando na língua dos anjos. De repente, irmãos, o próprio Deus está te dando uma palavra através da sua boca. Você está citando ali um direcionamento, uma palavra que é até resposta de Deus para a sua vida. Mas aí a pessoa bloqueia, a pessoa, quando ela começa a falar na língua dos anjos, de repente ela freia, ela para. Não, irmãos, não detém o Espírito Santo. Aonde é o Espírito Santo? Há liberdade. Temos que dar liberdade. Você na comunhão com Deus, na oração, começar ali, se aprofundar no Senhor, buscando a Ele. Quando você menos esperar, irmãos, você vai ser tomado pelo Espírito Santo, vai começar a falar, e aquilo que você está falando até pode ser uma resposta de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. O que estava acontecendo aqui? O Espírito Santo falando com Filipe. Se ele falou com Filipe, fala comigo, fala com você, fala com qualquer um, que dá a ele liberdade, que dá a ele, né, esse espaço para ele então falar. Amém, igreja? Romanos 8, 27. Vai guardando aí, ó. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo fala através de nós. O Espírito Santo, Romanos 8, 27. Diz assim, vamos ler o 26 para ler o 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o que ele faz, igreja? Intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que tremendo isso! Eu vou enfatizar e focar em algo aqui, irmãos, mas eu não posso deixar de mostrar para você que na hora da sua fraqueza, olha o início do versículo 26, o Espírito nos ajuda na hora das nossas fraquezas. Não tem aquele dia que não está legal, aquele dia que você não está bem, aquele dia que você está para baixo, parece que está tudo dando errado. Olha a importância de estar cheio do Espírito Santo, que é nesse momento de fraqueza que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te ajudar. Vamos pegar essa palavra aqui, irmãos. O Espírito Santo me ajuda na hora da fraqueza. Aí você pode ver outro versículo: quando estou fraco, aí sou forte. É porque a atuação do Espírito de Deus está em nós. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Vamos pegar essa frase aí do versículo, né? O Espírito de Deus me ajuda na hora da fraqueza. Quando você estiver fraco, lembre, o Espírito Santo vai me ajudar, Ele vai me levantar, Ele vai me fortalecer, Ele vai fazer com que eu dê a volta por cima. Amém, igreja? É a função dele, te ajudar na hora que você mais precisa, te ajudar na hora da fraqueza. Amém? Eu nem falar sobre isso. O que eu vou falar aqui é da parte que está dizendo aqui, ó: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Esse é o foco. Não sei porque foi conduzido aqui para o lado da fraqueza. De manhã eu nem comentei isso. Talvez alguém aqui está se sentindo fraco. Não se esqueça, o Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito de Deus vai te ajudar na hora que você está aí para baixo, né? Desanimado. Pegando então aqui o que está aqui, irmãos, para ser dito diante dessa palavra e a meditação, é que quando você não sabe orar,
quando você não sabe pedir como convém, está ali o Espírito Santo para interceder por você. Está ali o Espírito Santo, irmãos, para te ajudar, né? Para você então levar a Deus todas as suas necessidades, colocando diante do Senhor, né, essa ligação aí entre o céu e a terra, para você buscar a Deus. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, que o Espírito, ele intercede. Interceder, irmãos, entenda, né? Vamos dizer assim, é claro que a gente vê Jesus falando que ninguém vai ao Pai se não for por mim, tem que passar por Ele. É como eu expliquei no início, Deus, Jesus, Espírito Santo é um só. Então quando a gente vai a Jesus, a gente chega a Deus. Quando a gente roga, busca o Espírito Santo, a gente chega a Deus. E aí, eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei buscar. E o que vai acontecer agora? O Espírito de Deus vai interceder por mim. Quantas vezes, irmãos, talvez você numa oração, eu não sei nem o que orar, eu não sei nem o que pedir, como pedir, eu não sei como se colocar diante de Deus, e de repente estava lá você prostrado, adorando, se envolvendo a Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo intercedeu por você, te ajudou, colocando palavras na sua boca, para você então buscar a presença de Deus. Amém, igreja? Então o Espírito Santo, o que ele faz? Intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Mais uma aqui, igreja. João 14, 26. Eu vou deixar esse aqui por último. Eu ia seguir uma sequência aqui, eu vou deixar por último aqui. João 14, 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Vamos por parte aqui também, irmãos. O que eu vou falar inicialmente aqui é para aproveitar o versículo. O Espírito Santo é o quê? Consolador. Na hora de luto, da perca, né, de um ente querido, na hora, irmãos, que o coração está ali aflito, o coração está ali apertado, no momento que você está para baixo, essa é a hora que você precisa permitir que o Espírito Santo te ajude, trazendo o quê? Consolo. Ele é consolador. Vê, irmãos, que muitas vezes a gente quer não tomar o papel, mas fazer o papel do Espírito Santo. É claro que a gente pode estar falando, a gente pode passar aqui 1 hora falando, num velório 1 hora falando, mas muitas vezes são palavras que vão cair por terra ali e não vai ter efeito. Mas quando é o Espírito Santo, irmãos, vem ali aquela atuação de Deus, trazendo consolo, onde a pessoa ela vai sendo consolada, aquele ombro do Espírito Santo, aquele peito do Espírito Santo ali, onde a pessoa coloca ali a sua cabeça e no Espírito Santo, em Deus, ela consegue repousar, ela consegue então receber de Deus o refrigério. É o Espírito Santo que faz isso. Não sei se você já passou por momento de luto, mas na hora do luto, irmãos, às vezes tantas pessoas te falam tantas palavras bonitas, muitas vezes não lembra. Depois, nossa, eu nem lembro o que me disse, nem lembro o que o pastor falou, pregou, o que o familiar lá, com boa intenção tentou me ajudar. Às vezes, irmãos, a gente claramente não pode deixar de falar, de estar presente, aquele abraço, aquele conforto, aquela ação ali, tem que existir sim. Mas a gente tem que lembrar que o consolo verdadeiro vem de quem? Do Espírito Santo. E a gente vai, irmãos, ter quando? Em comunhão. Nesse momento de devoção, em comunhão, o Consolador vem e, irmãos, enxuga as nossas lágrimas, ele vem e sara as feridas, ele traz o consolo. Amém, igreja? É a primeira parte. Mas o que está aqui para ser ensinado é essa parte aqui, ó. O meio do versículo aí. O Espírito Santo
vos ensinará todas as coisas. Repete comigo: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, qual é a função do Espírito Santo? Ensinar. Irmãos, só para você entender, não me entenda mal, né? Distorcido. Tem gente que se acha esperto, né? Eu sou muito esperto, eu descobri isso, eu fiz aquilo. Não, irmãos, tudo é o Espírito Santo que nos ensina. Não é verdade? A gente fala assim: não, olha, eu fui atrás, pesquisei, corri. Claramente você fez sua parte. Mas se não é o Espírito Santo para você aprender, irmãos, nada valeria. Todo esforço cairia por terra. Olha aqui a Bíblia. Você vai contra a Bíblia? Não tem como. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, né? A criança, quando aprende a andar de bicicleta, né? Caiu, levantou, teve a ajuda de alguém ali instruindo, mas quem ensinou a criança? O Espírito Santo. Andar de carro, né? O adulto e assim por diante, é o Espírito Santo que nos ensina. A gente tem que reconhecer isso. Aprendi algo novo, o Espírito Santo me ensinou. O Espírito Santo me fez aprender algo que eu não sabia. Levando para o trabalho, irmãos, para as funções do dia a dia. Tem gente que, né, como diz assim, ela trabalha numa função, num serviço, ela se capacitou para aquilo, mas de repente lá surgiu algo que ela teve que fazer outra coisa. E do nada ali ela prepara, ela estuda, ela faz alguma preparação física, mas quem capacita? Deus. A nossa capacidade vem do Senhor. Então a capacidade, irmãos, o aprendizado vem de Deus. E aí eu quero ler com vocês Provérbios. Coloca aí, por favor, Provérbios. Nós lemos de manhã também que aquele que não aceita, irmãos, a correção, a disciplina, aquele que não aceita a instrução, essa pessoa ela está fazendo mal consigo mesmo. O Espírito de Deus, a palavra de Deus está te corrigindo. Seja humilde, irmão, seja humilde para estar então, né? Provérbios 15, vou pegar aqui, abra aí por favor, Provérbios 15, Provérbios 15, 32. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Muda aí a tradução para mim, por favor. O que está escrito aí? Vamos ler juntos aqui, igreja. O que rejeita a correção, o que despreza, né? O que não aceita a disciplina, ele está menosprezando a sua alma, ele está jogando fora a oportunidade da sua vida. Porém, quem atende, quem aceita a repreensão, a correção, a disciplina, esse está adquirindo entendimento, sabedoria. Irmãos, nunca rejeite uma repreensão. Por mais que doa, por mais que te confronte, por mais que, né, vamos dizer assim, você se sinta naquele momento ali mal, irmãos, é para o seu bem. Deus, ele nos constrange. É para o seu bem. Deus, irmãos, muitas vezes até coloca a gente no pó para se render, para estar voltado para Ele. Mas não rejeite a disciplina. A correção, ela existe. E a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho o corrige. Agora, irmãos, se o pai e a mãe corrigem o filho porque ama, imagina Deus, o amor de Deus em nós. Quantas disciplinas, né? Quantas correções que Ele está sempre, olha, irmãos, nos, né, direcionando.
A gente quer escapar um pouquinho para esse lado, quer ir para cá, e ele, opa, é para cá, aqui é o centro. É a correção, disciplina. Então, o Senhor ama, olha o versículo de Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém. Vamos voltar lá para o texto que nós estamos lendo, João 14, 26. Então, qual que é a finalidade do Espírito Santo, igreja? Nos ensinar. Você está pronto, irmãos, com o coração voltado, preparado, aberto para aprender? Não fecha o coração, não. Não trava o coração, não. Porque a cada momento, Deus está nos ensinando. Você já viu, irmãos, que em todo o tempo a gente é ministrado pelo Espírito Santo? Você está trabalhando, de repente, algo novo você aprende. É o Espírito Santo. Você está estudando, você está viajando, você está fazendo algo, você está talvez numa diversão, mas sempre tem uma história nova da parte de Deus, te mostrando, te ensinando algo que você ainda não sabe. Então a gente precisa estar com esse entendimento. Estamos, irmãos, numa jornada da fé contínua, de entendimento. Não para. Tudo que a gente sabe ainda é pouco. E, irmãos, eu acredito que por mais inteligente que você ou eu, qualquer pessoa seja, sempre tem algo novo para a gente aprender. Amém, igreja? Tem ou não tem? Tem. Deus sempre tem algo novo para nos mostrar e a gente tem que estar pronto para aprender. Senhor, eis-me aqui, quero aprender, eu vou aprender, vou viver, vou praticar, para estar então fazendo aquilo que o Espírito Santo está me direcionando. Amém? Eu vou pegar algo aqui que, se eu não me engano, foi ontem que o pastor Carlos até comentou. Se não foi ontem, foi na reunião que a gente teve quinta-feira. Ele estava falando, irmão, sobre ensinamento. E aí eu comentei aqui hoje cedo também. Olha só, a gente precisa, segundo o que o versículo fala aqui, a gente precisa aprender. Porque depois que a gente aprende, ainda que em algum momento a gente não lembra, vem o Espírito Santo e nos faz lembrar. Pode voltar ao versículo lá, Olha aí, ele nos ensina, ou seja, nós aprendemos todas as coisas, e aí, irmãos, passa-se um tempo, eu esqueci, olha o que o Espírito Santo vai fazer, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É como um culto, é como uma pregação, uma ministração. É claro que não dá, irmãos, para estar sempre lembrando de tudo que foi dito. Mas na hora da prova, na hora da situação, na hora que você mais precisa, embora você não esteja lembrando, vem o Espírito Santo e te faz lembrar. É assim. Aí o pastor Carlos estava falando assim, é como aquela pessoa, irmãos, que ela quer fazer uma prova para vestibular, para a faculdade. Aí ela se prepara, 3 meses, 6 meses, lendo, passando a noite, virando, estudando, indo atrás, correndo, buscando. E aí, chegou o dia da prova, mas eu estou lá, e aí vem às vezes o medo, vem o nervosismo, vem tantas situações, e a pessoa às vezes acaba esquecendo. Aí ela se volta para Deus ali rapidamente, Senhor, isso aqui eu estudei, Senhor, isso aqui eu li, isso aqui eu aprendi. E o que acontece, igreja? Vem o Espírito Santo na hora da prova e te faz lembrar do que você aprendeu. É assim a vida cristã. A hora da prova é a hora do desafio, é a hora das batalhas. Opa, eu aprendi, mas eu não sei como resolver isso. Aí o Espírito Santo vai lá e te mostra, te aponta, te faz lembrar. Opa, é assim que age, é assim que tem que se posicionar. E aí você faz conforme aquilo que você aprendeu, foi ensinado pelo Espírito Santo, e é só vitória. Amém, igreja? Aí ele estava dizendo, claramente existe o outro lado. Não tem aquelas pessoas que ela quer fazer a prova do vestibular ou qualquer outra prova, só que ela não estuda, irmãos.
Passa aí 3 meses, ela se inscreve, ela paga lá a taxa, né? E aí vai chegando, ela não corre atrás, ela fala assim, ó, quando sobrar tempo eu vou estudar. Aí a última semana eu vou pegar o livro, aí não pega. Aí no último dia, amanhã é a prova, não, hoje para amanhã eu vou passar a noite lendo. Aí vai resolver alguma coisa? Não vai. Porque não estudou, não aprendeu, né? E aí lá na hora da prova, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo que você não aprendeu? Como que o Espírito Santo vai te ajudar, irmãos, algo que você não estudou? Então precisa, né? O estudo precisa aprender para que na hora da prova, na hora da adversidade, na hora da luta, venha o Espírito Santo e a parte final diz: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, igreja? A atuação do Espírito Santo é essa, de nos ensinar. E na hora da prova, ainda que eu esqueça, ele vai me lembrar como se posicionar, como vencer Satanás, como dar a volta por cima, como se levantar, como ter essa vitória, como realizar esse sonho. Irmãos, o Senhor te ensinou, agora é hora de executar e ser abençoado. Amém? Já estou terminando. Mais um versículo aí. Eu lembrei do vídeo que a irmã mandou. O pastor está falando que está terminando, ainda mais 15, 20 minutos, né? Eu falei, olha só, eita glória. Amém. João 16, 8. João 16, 8. Diz assim. Evangelho de João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando aqui do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele habita, quando ele atua na vida da pessoa, o que ele faz, igreja? Convence. O Espírito Santo é quem convence. Principalmente quando a pessoa está no pecado, no erro, naquela falha constante. Sabe, às vezes, volta a falar que às vezes a gente quer, irmãos, tomar o lugar do Espírito Santo e fazer as pessoas ser convencidas do pecado que elas se encontram. Não vai dar certo. Vai ter briga, vai ter discórdia, vai ter confusão. Tem alguém que está no pecado, você instruiu ela, olha, esse não é o caminho certo. Irmãos, agora não fica brigando, discutindo, né, dizendo, você vai para o inferno porque, né, você está nessa vida pecaminosa. Não, irmãos, não faça isso não. Isso vai bloquear, isso vai trazer, né, até mesmo o inimigo vai armar o coração daquela pessoa para que a palavra não entre. Não sei se os homens lembram, o pastor Carlos contava o testemunho do pastor que, quando ele ouvia a pregação lá na conversão dele, acho que foi ontem também que ele contou, né? Um pastor que estava pregando lá na TV, na rádio, e o pastor Carlos, na época, tomava, estava no porre, como ele disse, né? E aí, ele ouviu o pastor aquele pastor dizia assim, se você não parar de beber, você vai para o inferno, né? Se você não parar de beber, a sua vida já está entregue a Satanás. Meu Deus. Aí o pastor falou assim, eu que não quero isso para minha vida, esse tipo de crente, jamais. Fechou o coração, né? E aí passou-se o tempo, ele ouvindo o missionário na madrugada, também bêbado naquela oportunidade lá, naquele momento, e o missionário com todo o amor de Deus, né? Meu amiguinho, você que está nessa vida, Jesus quer te tirar desse caminho errado, quer te salvar, o Senhor, Ele quer te ajudar, te estender as mãos. Olha a diferença, irmãos. O pastor bêbado lá falou assim, esse Deus aí que eu quero. Esse Senhor aí que eu quero buscar para que eu possa ter uma mudança na minha vida. Quem convenceu ele, irmãos, que estava naquela vida de bebida, né, de erro, de pecado, não foi pregador, foi o Espírito Santo.
Às vezes tem pai, tem mãe que está assim, querendo, irmãos, brigar com o filho, né? Tirar satisfação, apontando o pecado, sai dessa vida, que senão vai para o inferno. Vai para o inferno, irmãos? Se continuar assim, é a lógica, mas a gente não pode, né, dessa maneira, tentar convencer a pessoa. Ore a Deus: Senhor, não aceita esse filho, essa filha nessa condição, bebendo, fumando, fazendo coisa errada. O marido, a esposa, essa pessoa, Senhor, não aceita. A gente, irmãos, ora por eles, mas não confrontamos eles, né? Porque é o Espírito Santo que vai convencer. Quem convence? Eu perguntei de manhã, vou perguntar aqui, não precisa se posicionar e nem responder em voz alta. Quantas pessoas aqui, irmãos, deixou o pecado e que foi o Espírito Santo que fez isso? Não foi pastor, não foi irmão, não foi familiar, não foi marido, nem esposa, nem pai, foi o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo falou: isso aí não é mais certo não, isso aí não pode mais não, isso não agrada a Deus. Quantas pessoas que faziam coisa errada e o Espírito Santo convenceu ela? A função do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Por último aqui, deixei por último isso aqui, ó, Efésios 4:30. Mais uma função, mais uma ação do Espírito Santo, irmãos. Essa eu olhei assim e falei: meu Deus. Efésios 4:30. Vamos ler em voz alta? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos pegar essa parte inicial? Não entristeçai o Espírito Santo. Quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente está, irmãos, aborrecendo a Deus, quando a gente está desobedecendo a voz de Deus, quando a gente está, irmãos, indo contra a palavra de Deus, o que a gente está fazendo? Entristecendo o Espírito Santo. Paulo está deixando bem claro: não entristeça o Espírito Santo. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que quando a gente entristece o Espírito Santo, eu acredito que é algo que é normal isso acontecer, até mesmo para que o Senhor não nos deixe se perder. A gente erra, peca, consciente ou inconsciente, a gente entristece o Espírito Santo. E aí quem tem o Espírito Santo, logo a pessoa, ela também fica triste. Poxa, o que eu fiz? Cai em si, né? Olha o pecado que eu cometi novamente, olha essa falha de novo. Então, primeiro é para a gente não entristecer Ele. Se caso a gente entristece Ele, a gente que tem Ele, também ficamos tristes. Por quê? Isso é, irmãos, eu creio que até propósito de Deus, para nos confrontar a um arrependimento. Eu errei. Aí eu vou, me entristeço ali e estou ali agora arrependido. Senhor, eu não vou mais praticar isso. Então o Espírito Santo, irmãos, ele não pode ser entristecido. A gente não pode estar vacilando com Deus. A gente não pode estar desobedecendo a Deus, a cumprir a vontade dEle. A gente precisa estar buscando e trazendo alegria para o coração de Deus, fazendo com que a palavra dEle venha estar sempre sendo então pregada e anunciada através de nós também. Amém, igreja? Igual eu falei de manhã, irmãos, tem muita coisa aqui. Se a gente parar aqui para analisar, tem muita informação sobre o Espírito Santo. Eu acredito que, ainda que seja pouco, mas já é o suficiente para a gente entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. Não tenha somente o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Fique em pé, em nome de Jesus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem que fala da importância
do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus.